Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um motivo para todos nós, gente, de comemoração, de muita alegria. 8 de abril de 2023, estamos completando 3 anos do nosso canal. Nosso, porque é meu, é de vocês e, sobretudo, da espiritualidade amiga, que a cada sábado nos inspira novas reflexões e felizmente aqui estamos hoje comemorando esse 3º aniversário. São mais de 150 estudos realizados, a cada sábado nós fazemos uma nova reflexão e temos outro motivo de alegria também, gente. Esta semana o nosso canal ultrapassou a marca de mais de 1000 inscritos. Então, isso para nós é muito significativo, porque o nosso canal realmente é de estudo, não é? E aos poucos foi crescendo, as pessoas foram aderindo a essa proposta, que não é outra senão levar a todos os corações esses ensinamentos, a fim de que as suas jornadas sejam mais felizes, mais harmoniosas e com maior progresso espiritual também. Então estamos aí muito felizes. Eu agradeço a todos vocês, não é? Que estudam, que divulgam, que incentivam as outras pessoas a se inscreverem. E hoje estamos aqui juntos em comemoração. Nesse momento nós vamos começar o nosso estudo na modalidade Perguntas e Respostas, número 9, sim. Nós já fizemos outros 8 estudos nessa modalidade de perguntas e respostas e hoje vamos fazer o 9º estudo dessa maneira. A primeira questão nos diz assim: Robson, o que diz o Espiritismo sobre noras, genros, que depois que adentram a nossa família, plantam a discórdia e a separação? O casamento seria parte de um planejamento espiritual ou a escolha do parceiro é feita exercendo o nosso livre-arbítrio? Aqui são 2 questões em uma, não é? Então vamos começar a responder. Veja bem, nós já estudamos pela doutrina espírita que nada é obra, gente, do acaso. Que as famílias não se reúnem de qualquer maneira. Há um grande planejamento no mundo espiritual, porque normalmente nos grupos familiares, nós travamos contato com antigos desafetos do nosso passado. E aí entram nessa categoria de família os genros, as noras, os tios, os irmãos, todos que vão compondo esse grupo familiar, esse grande reencontro na reencarnação. E Deus assim o permite, que essas reuniões novamente aconteçam sobre novas bases. Com qual propósito? De nos reunir e fazer com que a gente se perdoe, que a gente se entenda novamente e que nós possamos, deixando esta encarnação, dizermos assim, avançamos mais alguns degraus. Então é assim que todas essas pessoas que aparentemente não têm muito a ver, e de repente estão todos no mesmo grupo familiar, nesse sentido da redenção, de fazerem melhor hoje do que fizeram no ontem. E aí a nossa conduta, gente, é muito importante. Nós que somos cristãos, não é? Que seguimos o modelo e guia que é Jesus, precisamos então exercer ali dentro desse grupo familiar, com os irmãos, pais, mães, noras, genros, todos que se reúnem nesse grupo familiar, é preciso que a gente vá exercendo novamente a tolerância, a compaixão, o perdão, o entendimento, justamente para que a gente busque viver melhor e faça dessa encarnação realmente uma oportunidade produtiva e uma oportunidade de crescimento para todo esse grupo que, com a permissão divina, novamente se reuniu. E não ficar adiando esse reajuste, porque tudo aquilo que a gente faz, gente, nós já estudamos, é lei de ação e de reação. Mais adiante,
se nós não nos tolerarmos, se nós não nos perdoarmos e buscarmos uma maneira de viver melhor, nós estamos apenas postergando esses reajustes. Mas a nossa irmã faz uma segunda indagação aqui. O casamento, segundo ela, indaga, é parte de um planejamento espiritual ou no uso do livre-arbítrio que a gente escolhe aqui na matéria? Veja bem, uma coisa e outra. Nós já estudamos que o matrimônio, gente, a formação desse grupo familiar, ele passa, sim, por um planejamento no mundo espiritual e é, sim, um dos marcos encarnatórios importantes para aqueles que virão jornadear aqui na matéria. Mas nós também sabemos que somos donos do nosso livre-arbítrio e muitas vezes, por nossas próprias decisões, nós vamos atraindo para a nossa existência pessoas e acontecimentos que muitas vezes não estavam nem no nosso planejamento. Então, respondendo à nossa irmã, sim, é um dos marcos encarnatórios a escolha do parceiro, da parceira, na formação dessa nova família, mas também, com o livre-arbítrio, nós podemos ir alterando o rumo da nossa jornada. Então, a gente deve ter muito cuidado porque o arbítrio está em nossas mãos e nós criamos, sim, nossas alegrias ou nossas desventuras, segundo Filomeno de Miranda, aquele espírito, de acordo com a conduta que nós elegemos para a nossa existência. Então é isso, minha irmã. Pode nós seguirmos esse planejamento ou alterarmos esse planejamento e atrair para a nossa existência outras pessoas que não aquela que já estava planejada para a formação da nossa nova família aqui no mundo material. A segunda questão nos diz assim: o que diz o Espiritismo sobre o divórcio? Essa é uma questão muito importante e que nos trazem muito dentro da doutrina espírita, quando vão à nossa casa, à nossa instituição. As pessoas têm muita dúvida quanto a isso. Qual a posição do Espiritismo acerca desse tema? Veja o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável no caso em que não se levou em conta a lei divina. Que lei divina é essa, gente? A lei do amor, não é? Então, para o Espiritismo, o que é o casamento? É a aproximação das almas afins. Ah, essas almas são perfeitas? Não, gente. As almas afins se aproximam e ambas essas almas, quando se aproximam e formam o casamento aqui no plano material, é com o propósito de crescerem juntas, de se auxiliarem mutuamente, de terem respeito um pelos outros, de formarem esse novo núcleo familiar. E o que é que diz aqui o Evangelho? Quando a base que justifica essa união não é a lei de amor proposta pelo Cristo, outros interesses podem entrar nessa situação, interesses materiais, ou afeição apenas do campo físico, e outras questões. Normalmente essas relações vão se degenerando. E o que diz aqui o Evangelho? O divórcio, então, que é uma lei humana, vem legalmente formalizar aquilo que já está separado. Mas nós temos, então, uma advertência muito importante da espiritualidade. Muitos relacionamentos que não tiveram, volto a dizer, a aproximação das almas com a base no amor, na compreensão, na vontade de um servir ao outro e se respeitarem mutuamente, essas relações podem chegar até a tragédias, não é? A relacionamentos criminosos, abusivos. E aí, gente, o que é que dizem os espíritos? É melhor que separe antes que uma tragédia se estabeleça. É o que eles chamam de relacionamentos que tendem a cair para o campo da criminalidade, não é?
dos ataques, dos crimes passionais, ou mesmo, não é, esses cônjuges passam a interessar-se por pessoas fora desse relacionamento. E aí é melhor então que as pessoas sigam o seu caminho com liberdade e na busca novamente de sua própria felicidade. Então essa é a visão da doutrina espírita acerca do divórcio. É separar o que de fato já está separado, não é? Dizem os espíritos que muitas vezes, naqueles graves atritos entre casais, eles gritam, eles esbravejam, porque o coração já está distante. O corpo está perto, mas o coração já está distante. Essa então a resposta que nós damos aqui, baseados na doutrina espírita. A nossa terceira questão diz assim: o que fazer para amenizar ou curar minhas dores da alma? Então a pessoa diz aqui que é possuidora de dores na alma e o que fazer, pelo menos, né, para amenizar ou mesmo para curar essas dores que ele carrega consigo e que lhe traz com certeza muito desconforto e um certo grau de sofrimento aqui na sua jornada. O que fazer então? Primeiramente, nós queremos dizer, meu irmão, que todos nós, num plano de provas e expiações, e ainda sendo espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, todos nós, em maior ou menor grau, temos nossas dores morais. Temos sim nossas cicatrizes morais que às vezes trazemos de outras existências ou que adquirimos na atual existência pela conduta das pessoas que travam contato conosco e muitas vezes nos ferem e nos geram sim dores morais, dores da alma. Mas eu queria dizer ao querido irmão o seguinte: o que é muito consolador e que nos orienta a doutrina espírita? Não há dor que dure para sempre. Mas o irmão quer uma resposta mais direta. O que fazer, não é, meu irmão? Para que possa aliviar ou mesmo curar suas dores da alma, nossas dores da alma. A recomendação serve para todos nós. Os espíritos dizem assim: a receita é viver novamente a lei de amor, aprendendo a perdoar, a ser mais brando e pacífico, orando bastante e ir se modificando intimamente. Finalmente, gente, servindo no bem. Então, se nós seguirmos essa orientação dos Espíritos e que fecha aqui com chave de ouro, quando nos sugere, sirvam no bem. Meus irmãos, meus amigos, quando nós servimos no bem, nossa vida sim vai se modificando. Nós vamos travando contato com outros irmãos, também muito necessitados, com uma série de dificuldades, e na medida em que nós vamos nos colocando a serviço do bem, a nossa vida naturalmente vai ganhando um novo contorno, as respostas passam a chegar na nossa existência de uma outra maneira, e a nossa forma de encarar as nossas dores também se modifica. Passo a passo, nós vamos nos reharmonizando e aí, nessa reharmonização, nós passamos a ter mais coragem, não é? De nos examinar intimamente e mapear com mais precisão aqueles pontos em que nós precisamos nos melhorar. Porque muitas vezes a nossa conduta também atrai essas dores morais para nós. Então não é só culpa das outras pessoas que nos ofendem e nos geram essas dores morais. Não. Muitas vezes a nossa conduta, ela carece de uma revisão. Por que será, não é, que eu estou carregando tantas dores da alma e não melhoro, e não me curo? É preciso que a gente vá revisando, não é, a nossa conduta íntima. E normalmente nós vamos perceber que há pontos que precisam de reajustamento. E nós estamos aqui justamente para isso, não é?
para que a gente possa nessa existência fazer melhor do que nós fizemos no ontem, para que nós possamos ir convivendo melhor com a gente, com as outras pessoas, e aí, no final da própria existência, essa cota de dores da alma que nós carregamos estarão, sem dúvida, muito amenizadas. Nós já vamos voltar a ter, como eu li numa mensagem hoje ainda pela manhã, que a alegria no coração cura muitas dores. Então é isso que a gente precisa, dar uma revisada e usufruir mesmo nessa existência tanta coisa boa que Deus, por ser infinitamente justo e bom, nos oferta, nos concede viver, não é? Uma natureza exuberante, a nossa própria vida física, a nossa nova oportunidade de recomeço. Então é assim, vivendo a lei de amor, trazendo alegria para o seu coração, essas dores naturalmente vão batendo em retirada e vão sendo substituídas por mais paz, por mais entendimento e por mais alegria também. Então, gente, esses foram os questionamentos desse dia de hoje. Volto a dizer, não é? 3 anos do nosso canal, atingindo a marca de mais de 1000 corações aqui inscritos. E se gostaram de mais essa reflexão, peço mesmo a vocês, gente, isso nos fortalece na plataforma. Deixem o seu legal, deixem o seu joinha, tá certo? Aqui no nosso canal. Divulguem, comentem, seus comentários enriquecem, não é? Nossa discussão, nossa reflexão. E só nos resta então agradecer a vocês e dizer que estaremos juntos no próximo sábado. Paz e luz e muito progresso espiritual a todos nós.